Então, muito boa tarde ou boa noite, consoante o lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos a mais um estudo, é o número 23, e vamos avançar para o capítulo 12 do livro de Daniel, e iremos concluí-lo, pela graça de Deus, iremos concluir hoje. Antes mesmo de iniciarmos, vamos pedir a presença de Deus. Fechemos os nossos olhos. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, nós não somos nada sem o Senhor, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua luz, precisamos do seu Espírito e por isso aqui estamos com vontade de que o Senhor nos conceda um pouquinho mais de compreensão destes assuntos. Amém. Que a sua presença se faça sentir em cada um de nós e que nós saiamos daqui um pouco mais preparados e disponíveis para ser usados pelo Senhor nesta última obra nesta terra. Pedimos Amém. Estas graças humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora bem, não vamos conseguir avançar muito neste capítulo. E porquê? Porque é um capítulo que ainda não existe um entendimento, um consenso, existem algumas diferenças grandes de opinião acerca dele. Ou seja, existem aquelas pessoas que têm o entendimento de que é um capítulo que, à semelhança dos outros todos, já teve o seu cumprimento todo no passado, e existem outras pessoas que acham que ainda vai ter o seu cumprimento no futuro. Por isso, eu não posso trazer-vos uma certeza exata de que vai ser desta ou daquela forma, mas fica em aberto as cenas do próximo capítulo, para que nós continuemos a estudar, estejamos atentos. Contudo, nós vamos ler o capítulo, ele é muito pequenino e já o tínhamos começado a ver. E pela graça de Deus iremos ver no nosso próximo encontro, que será para o ano, ao estudarmos, ou recapitularmos, ou estudarmos mais profundamente o grande conflito a partir do capítulo 15, que é com a Revolução Francesa. E porquê? Porque esse capítulo, ele é, no fundo, o cumprimento da pequenina parte, da primeira parte do versículo 40 do capítulo 11. E, portanto, será exatamente aí que nós iremos começar. De qualquer maneira, nós já tínhamos visto no estudo passado o versículo 1 e 2, mas vamos lê-lo novamente. Portanto, naquele tempo, já sabemos qual é o tempo em que se passam os últimos 6 versículos do capítulo anterior. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, já sabemos que é Jesus Cristo, e a nós nos parece que está a falar aqui do fim do juízo, portanto, o final do tempo da graça. Nessa altura se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Porque é que ele se levanta para defender os filhos de Deus? Precisamente porque o rei do norte, lembram-se, ele, espantado com os rumores daquele povo que está a pregar a vinda de Jesus e o sinal de Deus, que é o Santo Sábado, ele parte com toda a fúria, com toda a ira, com todas as armas que ele tem ao seu alcance para exterminar este povo. E antes que isso aconteça, ou que ele consiga fazer isto, Miguel, Jesus Cristo, se vai levantar para defender o seu povo. E isto nós temos muito bem esclarecido no grande conflito, particularmente no versículo 30, no capítulo 39 e o 40. Mas continuando, o versículo 1 do capítulo 12 diz: e haverá um tempo de angústia ou de tribulação como nunca houve. Aquilo que nós conhecemos como o tempo de angústia de Jacó. Desde que existe nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Aqui temos o livramento dos justos, que está descrito, como nós vimos no estudo passado,
No capítulo 40, recordam-se, tem precisamente este título, o livramento dos justos, todo aquele que for achado escrito no livro. Portanto, nós sabemos que neste momento há muitas pessoas que têm o seu nome no livro da vida, outras que ainda irão ter, mas infelizmente há muitas que neste momento têm o nome escrito no livro da vida e esse nome vai ser riscado. Vai ter que ser riscado. Ellen White refere isso quando ela diz nomes são aceitos e nomes são riscados, são tirados do livro da vida. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Também vimos que esta é uma ressurreição especial e parcial. Não é? É a ressurreição dos justos, mas apenas daqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, desde 1844 para cá. E iremos certamente encontrar muitas pessoas que hoje só conhecemos pelo nome e que deram origem à nossa igreja, mas as quais não conhecemos pessoalmente. Depois diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Ora, nós já vimos aqui também que os que forem sábios, para Deus são os tais entendidos, não é? E porque resplandecem como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Eles são comparados a estrelas, ou seja, a anjos. Não é verdade? Nós sabemos que os anjos são, na profecia, comparado às estrelas. Não é por acaso que em Apocalipse 12 diz que o dragão lançou com a sua cauda após si 1/3 das estrelas do céu. Ora, nós sabemos que não foram estrelas, foram anjos. Mas nós, aqueles que ensinam a muitos a justiça, também, segundo a Bíblia, são comparados a estrelas. Porquê? Porque eles emitem luz. E isto nós podemos encontrar, por exemplo, no Novo Testamento. Vamos ao livro de Tito, ou seja, na segunda carta de Paulo, perdão, não é Tito, é Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e diz-nos o seguinte. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa, não é a carta de Paulo a Timóteo, mas é a carta de Paulo aos Filipenses. Peço desculpa. Filipenses, no capítulo 2, Paulo compara, tem esta imagem também, e ele diz a partir do versículo... podemos ler o versículo 14 e 15. Ele diz, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis, e agora reparem este detalhe, vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Muito bem, como luminares ou astros no mundo. Portanto, ele aqui compara-nos aqueles que forem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados, ele compara como as estrelas. E, portanto, esta imagem não é descabida. Ela já vem do Antigo Testamento e Daniel também a usou. Então, aqui diz que, Daniel 12:3, os que forem sábios, ou os tais entendidos, resplandecerão, e os que a muitos converterem para a justiça. Ou seja, no capítulo 11 já tínhamos visto que eles ensinarão a muitos. Lembram-se? Então, vamos voltar a esse versículo. Versículo 4. Agora parece que há aqui uma quebra, na visão.
E então é-nos dito: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Muito bem. Eu peço desculpa que preciso de consultar aqui o grande conflito. Este verso muitas vezes é visto como, enfim, a nossa geração, não é? Cheia de corrida e de stress, todos de um lado para o outro, e é aplicável aos que vivem nesta geração. A ciência a multiplicar-se, não é? As tecnologias, as descobertas científicas e a vida corrida e estressante dos nossos dias. Mas será que Ellen White tem esta compreensão? Não propriamente. Eu gostava que os irmãos abrissem no capítulo 20 do Grande Conflito, porque ela vai nos dar precisamente a explicação deste versículo. E eu acho muito interessante. Nós, por falta talvez de, enfim, de algum estudo mais intenso, mais profundo, não quer dizer que nós não estudemos, mas ela dá a explicação detalhada de alguns versículos e por isso as compreensões erradas que temos tido, os entendimentos errados, são precisamente por falta deste tipo de estudo. Qual é o capítulo do Grande Conflito, Belinha? É o capítulo 20. Tem porque eu volto novamente aqui ao meu livrinho e desta vez eu não tenho mesmo... não tenho a página na aplicação, mas no capítulo 20 posso-vos dizer qual é o parágrafo? E a página? E a página? É o parágrafo 12, a página 290. Página 290. Parágrafo 12. Não tem som, Belinha, não tem som. Agora já tenho. Não sei se todos já têm o parágrafo que começa com Wolf cria na próxima vinda do Senhor. Já todos encontraram o parágrafo? Estamos a falar de José Wolf. É no fim da página 359 do nosso. Ok. Já todos conseguiram identificar o parágrafo? Ok. Então, no final, quase no final do parágrafo, não vou ler tudo, mas diz o seguinte: e o mesmo livro de Daniel, estão a ver onde é que eu estou a ler? E o mesmo livro de Daniel, em que se diz que as palavras estavam fechadas até ao tempo do fim, estamos a identificar o versículo 4 de Daniel 12, certo? Eu vou repetir. E o mesmo livro de Daniel, em que se diz que as palavras estavam fechadas até o tempo do fim, conforme era o caso em seu tempo, declara que muitos correrão de uma parte para a outra, aqui está, e ela diz, expressão hebraica para significar observar e pensar a respeito do tempo. Então, o que é que significa correr? Muitos correrão de uma parte para a outra. Está a falar de quê? Do tempo. E a ciência, entre parênteses, em relação ao tempo, se multiplicará. Então, o versículo 4 do capítulo 12, quando diz que muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará, refere-se a quê? Ao conhecimento, ao que a gente está experimentando. Ao entendimento completo.
Exatamente, ao entendimento profético do livro de Daniel. Correr de uma parte para a outra é buscar de um lado para o outro, ir procurar relativamente ao tempo, às profecias, estão a perceber? Não tem a ver com a vida estressada do fim dos tempos. Tem a ver, sim, com a época, a partir do momento, 1798, ou mais propriamente 1844, quando o livro de Daniel foi descerrado. Então começa uma corrida dentro do livro de Daniel para o compreender e compreender os tempos que estão descritos neste livro. Já agora vou ler um pouquinho mais do parágrafo. E é pena não termos tempo, mas depois teremos para o ano, se Deus quiser, para trabalharmos um pouco mais isto é importante. Demais, Nosso Senhor não tem o intuito de dizer com isto que a proximidade do tempo não será conhecida, mas que o dia e a hora exatos ninguém sabe. Pelos sinais dos tempos, diz ele, será conhecido o suficiente para nos induzir a preparar-nos para a sua vinda, tal como Noé preparou a arca. E é precisamente este o objetivo do livro de Daniel. É levar-nos a fazer uma preparação e estarmos devidamente alicerçados para não sermos apanhados desprevenidos como os outros crentes que não conhecem estas coisas. Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até ao fim destas maravilhas? Ele quis conhecer o tempo. Esta era a preocupação de Daniel. Quanto tempo haverá? Ele está a falar de tudo aquilo que ele tinha visto, ou seja, do capítulo 11, todos os acontecimentos que nós já estudamos um pouco em detalhe. E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isto seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já nos é familiar esta expressão? Sim, 1260 anos, não é verdade? E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Ou seja, podemos identificar este versículo como qual data? Quando é que terminaram os 1260 anos? 1798. 1798, novamente. Mas, Belinha, sim. Aqui tem um detalhe importante que eu vejo, nesse verso 7, ele explica exatamente a volta de Cristo, porque ele diz que quando terminar essa parte do povo santo, em que ele não pode mais fazer o que deve ser feito, então a volta de Jesus, né, o verso 7. Ou não? Sim, esse é um outro entendimento deste capítulo, irmão. Por isso é que eu disse que não existe um consenso. Também sabemos... E quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Exato. Mas nós sabemos... Nós estamos caminhando largamente agora para esse momento. Pronto, nós sabemos que, por vezes, a profecia tem cumprimento duplo. Sabemos disso. E há muitas pessoas, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia que aplicam estas 3 datas, não é? Estes 3 tempos, os 1260, 1290 e 1335 dias, os aplicam para o futuro ainda. E eu já vos vou mostrar um gráfico desse tipo de entendimento. Mas eu não vos posso dizer aqui que esse está correto e que o outro não está. Até porque Ellen White diz que a partir de 1844 não haveria mais profecias de tempo. Mas ela também diz que não havia mais tempo profético.
Portanto, existe esta abertura. Ora, tempo profético, no entender de muitos comentaristas, é o princípio dia-ano. Uhum. Este é o tempo profético, um dia corresponder a um ano. E há muitos comentaristas que, teólogos que aceitam esse entendimento de que aquilo que aconteceu no passado em anos vai acontecer em dias. E isso tem que ver com o período, o segundo ou terceiro período de atuação do chifre pequeno. Um primeiro período foi o período em que ele era perseguidor, tirânico, depois deixou de ser com a ferida mortal e vai voltar a ser. E então há muitas pessoas que entendem que esse terceiro período do chifre pequeno vai ter um cumprimento, podemos dizer, não profético, mas literal. E então não seriam 1260 anos, mas seriam 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio literais. Nós não sabemos se vai ser assim. Podemos dizer, mas faz sentido, porque Apocalipse 13 fala dos 42 meses depois que a terra inteira se maravilhou seguindo a besta. Uhum. E isso não aconteceu no passado. Isso estamos a ver acontecer neste momento. Nós estamos a ver os governantes do mundo político a seguirem as determinações de uma encíclica escrita pelo chifre pequeno. Mas também não posso dizer-vos se vai ser assim. Nesse entendimento, há pessoas que também dizem que, como Satanás é um macaco de imitação, ele irá, portanto, ter o seu filho, não é? Que é o papado, em atuação, não só geograficamente no lugar onde Jesus Cristo esteve, e iria colocar o seu trono, no caso em Jerusalém, mas iria ter um período de atuação igual ao de Jesus, que foram precisamente 3 anos e meio literais, 1260 dias. Mas eu não vos posso dizer que vai ser desta forma. Entretanto, o versículo 8 diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Esta é uma pergunta muito parecida com aquela que os discípulos fizeram. Diz-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, isto não iria ser compreendido até 1798. Não iria ser compreendido. E depois diz, muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E nós sabemos que esse entendimento, essa luz, ela só pode acontecer a partir do momento em que se inicia um tempo muito especial. O tempo em que Apocalipse 14, 7 diz como sendo a primeira mensagem angélica. Porquê? Porque tudo isto estava a acontecer, ou melhor, iria acontecer, esta descrição destes eventos iria acontecer quando se iniciasse o juízo. Por isso é que a primeira mensagem angélica diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ora, nunca se poderia pregar a mensagem de que é vinda a hora do juízo, se o juízo ainda não tivesse começado. E, portanto, nós sabemos que a parte do livro de Daniel, a pequena parte do livro de Daniel que não estava revelada, que não foi revelada a Daniel até 1798, foi precisamente a parte que dizia respeito ao juízo. Portanto, só quando ela foi necessária ser compreendida
é que Deus começou a fazer a revelação dela. Agora, os irmãos podem me dizer, ok, mas o juízo tem duas partes. Tem o juízo aos mortos, e essa começou efetivamente a partir de 1844, e tem o juízo à última geração, aos vivos. E os vivos também precisam saber, antes de começarem a ser julgados, porque Deus não faz coisa nenhuma sem primeiro avisar os seus servos, os profetas, os justos da última geração, antes que essa geração seja julgada, eles também vão precisar de ser avisados. Tudo isto ainda está em cima da mesa. Então, versículo 11. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado... Belinha, E nós, sim? quando você diz que existe linhas diferentes de teóricos e de interpretadores sobre o que vai acontecer, na verdade, isso não muda a nossa posição, que é estar nos preparando e Sim. que é levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, de qualquer maneira, nós que estamos fazendo esse estudo e que lemos o Grande Conflito, a Ellen White nos deixou claro que nós temos que estar preparados. Exatamente. Então, isso é o mais importante para nós, estar preparado. E essa palestra que a gente fala, essas lives, nada é mais nem menos do que nos preparar para isso. Exatamente. Pelo menos O seu micro fechou, irmã Cleonice. estou falando nada mais, nada menos, que nós temos que entender, é isso, que nós temos que nos preparar. E essa palestra, ela está nos ajudando a entender isso. Uhum. Então, é isso que eu entendi. Era só isso. Exatamente, muito obrigada. O foco realmente é aí, até que Cristo seja formado em nós. Este é o objetivo. Este é o objetivo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo formado em nós como é que eu vou dizer, a concretização do sonho de Deus, não é verdade? Em que nós estaremos completamente revestidos da sua justiça. E eu não sei se os irmãos têm um livrinho, já agora vou fazer aqui um pequeno parênteses para vos mostrar um livro, não é este, é aqui. Que é Cristo Nossa Justiça. Os irmãos por acaso têm esse livro? Está aqui. Do pastor Arthur Daniels. Oh, irmão, que bênção! Isto é uma bênção. Nós deveríamos estar a estudar detalhadamente para a compreensão do que é isto, o que é a justificação pela fé, o que é Cristo formado em nós. É um livro que já não está em circulação, as pessoas talvez mais antigas na igreja certamente que o têm. Quem já o leu, eu tenho todo pintado, olha, tenho todo pintado, sublinhado, riscado, dobrado, porque foi um homem que fez um trabalho espetacular. E desculpem este parênteses, mas ele vem mesmo a propósito. O que é que ele fez? Ele fez um trabalho de pesquisa alguns anos antes da Assembleia de Minneapolis, depois de 1844 até 1888. Quando Deus começa a ver que a igreja que Deus tinha levantado precisamente para que ela fosse aquela que iria manifestar Cristo ao mundo, quando Deus começa a ver essa igreja naquela geração se afastar deste objetivo.
E então Deus começa através... Manuela, também tens aí, não é? Muito bem. Satanás não gosta desse livro. E quando eu comecei a lê-lo, irmãos, digo-vos que eu não percebi nada do que eu li. Nada. E pus de parte o livro, há uns anos atrás. Até que depois, passados uns anos, quando eu voltei, o Senhor me chamou novamente para ler esse livro, foi assim uma revelação. E eu estava a dizer que Deus começa a enviar, através da sua serva, Ellen White, mensagens que preparariam a igreja para a vinda de Jesus, que iria acontecer dentro de muito pouquinhos anos. E este pastor fez um trabalho detalhado a nível de datas. Ele foi mostrando pelas datas as mensagens que Deus foi trazendo para a sua igreja, para que ela não se desviasse do caminho e não entrasse numa coisa, infelizmente, aonde nós ainda hoje estamos, que é num formalismo oco, vazio, fétido, num formalismo. Mas o que é facto é que a igreja não foi ao caminho certo pelas mensagens, até que, como ela não foi ao caminho certo, Deus levanta 2 jovens. E os irmãos conhecem a história, mais ou menos, não é? Levanta o pastor Jones e o pastor Wagner e dá-lhes uma mensagem que Ellen White diz ter as credenciais divinas. Credenciais divinas. E, portanto, essa mensagem iria preparar a igreja, sim, para a vinda de Jesus. E, portanto, irmãos, isto tem a ver também com o livro de Daniel. O que é facto é que nós tivemos que voltar para o deserto. E ainda andamos aqui pelo deserto. Isto tem a ver com a mensagem da justificação pela fé. E o facto de Cristo ser formado em nós, ele ainda não foi. Ele ainda não foi. E era um estudo muito bom que nós deveríamos fazer de livro na mão, irmãos, para que compreendêssemos o que é essa mensagem da justificação pela fé. Mas agora não posso entrar por aí porque não tenho tempo. Bom, mas voltando a Daniel, Alice não está com o micro fechado, Alice. Pensei que a Alice queria dizer alguma coisa. Fala o nome do autor novamente, por favor. Arthur Daniels. Daniels. Sim, é este nome. Ok. Obrigada. De nada. Quem tiver esse livro tem uma preciosidade. Hoje ele é considerado um pouco uma persona não grata, tal e qual como o pastor Andreessen, que escreveu o Ritual do Santuário. Mas foram homens fantásticos, fantásticos. Ok, então, Daniel, capítulo 12, versículo 11. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado. Ora, nós já vimos isto. Lembram-se? Quando é que o holocausto contínuo foi tirado? E deitou por terra o santuário, lembram-se? Quando foi? Do ano 538, não foi? Foi a partir dessa data que tudo aquilo que nós já vimos no capítulo 8, em relação ao santuário e ao ministério de Cristo, em cada um dos móveis do santuário. Então aqui repete, desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Está aqui um período já mais extenso, não 1260, mas 1290. Versículo 12. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Uma outra data importante. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias.
Bom, então temos aqui 3 datas importantes, 1260, 1290 e 1335 dias. Eu não vos posso dizer exatamente a que é que elas correspondem. Peço desculpa, mas eu também não sei tudo. Estou a aprender ainda. Contudo, quero dar-vos o entendimento que algumas pessoas têm. Não vos vou dizer se é desta forma ou não, mas há pessoas que têm este entendimento, que os 1335 dias, passando isto para um cumprimento futurista, há pessoas que entendem que estes 1335 dias vão desde o decreto dominical saído nos Estados Unidos até, não à vinda de Jesus, mas até aos sinais do livramento dos justos. Porque, como os irmãos sabem, o grande conflito dá uma quantidade de sinais antes da vinda de Jesus. Os irmãos recordam-se, e iremos estudar isso, que, por exemplo, o mar vai lançar pedras fractuosas para a terra, os rios começam a correr ao contrário, há um grande terremoto, e tudo isto acontece antes da vinda de Jesus. Depois, passados 45 dias, há a saída do decreto dominical universal. E, portanto, desde essa data até ao decreto de morte, ou seja, podemos dizer que é o tempo de angústia, não o de Jacó, desde a saída do decreto dominical universal até ao decreto de morte serão 1260 dias. Ou seja, estes 1260 estarão dentro dos 1335. Eu não sei se está a ser confuso. Eu posso vos mostrar o esquemazinho. Depois, os 1290 também começam, ou começarão, isto é uma hipótese, desde a saída do decreto dominical global até ao livramento dos justos. E o esquema seria mais ou menos assim. Conseguem ver? Conseguem ver? Sim. Eu posso eventualmente tirar uma foto e enviar para os irmãos, mas não é este o meu objetivo, porque o entendimento da Igreja Adventista até o momento não é este. E, portanto, isto pode induzir-nos em grave erro, e não é esse o meu objetivo. Não é a compreensão que nós temos, é até à data de 1844. A partir desse momento, estamos num período de preparação do povo de Deus para a vinda de Jesus. Não existem mais datas e não há nada também no Espírito de Profecia que nos diga que agora no fim do tempo não são anos, mas são dias. Não há nada no Espírito de Profecia que nos diga. Sabemos que, por exemplo, o chifre pequeno ele vai ter uma atuação no final muito parecida com aquela que teve no passado, na Idade Média. Mas eu acho que é prematuro e é uma especulação nós colocarmos estas hipóteses. Como os irmãos sabem, existe a interpretação profética, a preterista, a futurista e a historicista. E nós, adventistas, temos uma interpretação historicista. Portanto, nós acreditamos que parte da profecia já teve cumprimento no passado e outra parte vai ter ainda num futuro muito próximo. Peço desculpa. Creio que vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma oração, depois abrimos para perguntas, está bem? Pode ser? Peço ao Nelly que faça a oração, por favor. Senhor nosso Deus, querido Pai,
Estamos-te muito gratos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de, através dos teus servos, teres enviado mensagens para nos advertir do tempo em que estamos a viver, daquilo que aconteceu no passado, que o Senhor tinha dito que aconteceria, e ao mesmo tempo, Senhor, porque nos dás também revelações e entendimento para acontecimentos que vão ter lugar ainda no futuro. Sabemos, querido Pai, que estamos a viver em tempos solenes, sabemos que o mundo está rapidamente a cair em apostasia global e generalizada. Sabemos, querido Pai, que este tempo é um tempo muito especial de preparação e por isso nós aqui nos encontramos para estudar e ao mesmo tempo para clamar pelo Teu Santo Espírito. Suplicamos, querido Pai, que nos possas dar entendimento, que nos possas fortalecer a fé e que nos possas animar que na mensagem que deste de que estarias connosco até aos confins dos séculos. Querido Pai, queremos suplicar por cada irmão e irmã que aqui está, que possas animar a nossa fé, que realmente possamos ter uma preparação adequada para fazer parte desse grande exército que o Senhor está a preparar para enfrentar as hostes do maligno. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê uma boa semana e a tua paz e o teu Espírito, em nome de Jesus, te suplicamos humildemente. Amém. 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 Alguma